Olá, queridos amigos sintonizados no programa Microfone Aberto com RC. Estamos de volta apresentando um programa que tem crescido cada vez mais no gosto popular. Queria agradecer o carinho da sua audiência, 70 páginas que nos acompanham nesse momento, nosso canal no YouTube, Megabit, canal 23. Evidentemente, nós temos um carinho muito especial por todos os nossos telespectadores e, é claro, pela RCTV Interativa, nossa página mãe e o nosso canal no YouTube. Olha, nós temos novidades sobre o auxílio emergencial. Se você está acompanhando esse programa, já começa a curtir, já começa a compartilhar. Você que está recebendo o auxílio emergencial, nós temos muitas novidades. Antes, eu quero mais uma vez agradecer a participação do Dr. Sandro Lira, que é o nosso campeão de audiência, que tem conseguido números expressivos, porque o assunto é relevante, o conteúdo é pertinente. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, Dr. Sandro Lira. Hoje, um assunto muito importante, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ficar conectadas, porque trata de um auxílio que está ajudando, inclusive, a fomentar a economia do Brasil. Sim, com certeza, Roberto. Houve uma mudança aí, Roberto, com relação aos calendários de pagamento do auxílio emergencial. Agora será pago por meio de ciclos. Teremos já o primeiro ciclo sendo pago a partir do dia 22 de julho, que esse ciclo vai se estender até agosto. Lembrando sempre que não se confunde data de pagamento com data de saque e transferência. Pagamento é aquele valor que cai na conta do Caixa Tem, né? Aquele valor que cai lá e você pode fazer as operações bancárias digitais, pagamentos de contas, boletos, contas de água, luz, telefone, compras em supermercado através do QR Code, nos supermercados que tem aquela maquininha, né? Você coloca o QR Code ali e faz o pagamento. Então, a partir de agora, a Caixa vai fazer os pagamentos de todas as parcelas em ciclos, de todos os seus beneficiários em ciclos, de acordo com o mês de aniversário. Foi o presidente da Caixa que se pronunciou na quinta-feira falando sobre isso daí. Seria importante até você passar um trecho desse pronunciamento do presidente da Caixa com relação aos pagamentos em ciclos. Antes, inclusive, de apresentar o vídeo do presidente da Caixa, muito importante vocês ficarem conectados e começarem a comentar. Inclusive, você já recebeu o auxílio emergencial? Está com algum problema, alguma dificuldade? Comente. É importante a sua participação, porque todos nós sabemos da importância desse auxílio emergencial. Mas antes de colocar o vídeo do presidente da Caixa, eu queria fazer uma outra pergunta, doutor Sandro Lira, referente a essa questão do auxílio emergencial. Nos programas anteriores, nós tivemos inúmeras pessoas que ainda estavam com problemas de acessar os aplicativos da Caixa, muitas pessoas, inclusive, com problema até mesmo de receber a própria Caixa. Esse problema é um problema pontual. Parece que o ministro agora parece que vai facilitar, você vai ver o vídeo daqui a pouco, aguarde mais um momentinho. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: por que tanta dificuldade? Por que já não foi aprimorado isso antes? Deixou o problema acontecer para as pessoas passarem por dificuldade, principalmente os idosos, as pessoas que têm uma certa dificuldade de lidar com a tecnologia? Sim. Roberto, a Caixa vem fazendo atualizações com relação ao aplicativo para poder sanar esses problemas, né? E existe um ponto que cada atualização que a Caixa faz, a pessoa que está na versão antiga do aplicativo não consegue acesso com a versão antiga, né? O sistema não consegue conversar. Para você ter uma ideia, houve uma atualização no dia 28 de junho no sistema do aplicativo Caixa Tem. Quem não soube, ficava ali tentando e não conseguia. Depois houve uma outra atualização no dia 4 de julho. Semana passada houve uma outra atualização no dia 13 de julho. Então a pessoa precisa se certificar que o aplicativo dela esteja compatível com a atualização nova. Porque se não tiver compatível, não tem como você fazer o acesso correto. Às vezes você não consegue ver saldo, não consegue ver extrato, né? Porque não se conversam os sistemas. Então, primeiro a dica que eu dou é o seguinte: verifica no teu aplicativo se ele está atualizado na versão do dia 13 de julho. Se não tiver, vai ali no Play Store do seu celular e atualiza o aplicativo. E dê todas as permissões para que o aplicativo tenha a sua funcionalidade. Porque, Roberto, existe o seguinte ponto: houve uma série de ataques de hackers com relação aos pagamentos, né? Então teve isso, então. Teve isso, né? Houve também páginas de Facebook utilizando vídeos recém-gravados do deputado André Janones, até do próprio presidente da República, informando o seguinte: receba já o auxílio emergencial, clique aqui. Nossa. A pessoa clicava naquele link, Roberto, e passava os dados dela, né? Então, gerou-se aí um conflito de informações,
onde a Caixa Econômica Federal, por segurança e por prevenção à fraude, começou a dar alguns erros no aplicativo. Ó, CPF já existe. Mas como CPF já existe? Ou CPF não existe. Né? Começou a gerar algumas informações no aplicativo e essa pessoa tem que ir até uma agência da Caixa fazer uma atualização cadastral. Leva o seu RG, leva o seu celular, um comprovante de residência e fala, olha, eu quero fazer uma atualização cadastral porque eu não consigo acesso ao aplicativo. Milhões de pessoas não conseguiram esse acesso por conta dessas ações de hackers. A Caixa não sabia se realmente quem estava acessando era a pessoa devida. Né? Então, em alguns casos, ela pedia para a pessoa enviar o documento, né, pelo WhatsApp. Você abriu o aplicativo ali e o próprio aplicativo abria uma conversa no WhatsApp para você levar, enviar, né, um print dos seus documentos, do RG, uma selfie da pessoa que está pedindo, né, a liberação do aplicativo. Com relação a esses conflitos, mesmo assim, a Caixa não estava liberando, dava erro. Então, quando isso acontece, você tem que se dirigir até uma agência da Caixa Econômica para pedir atualização no seu cadastro. Lá eles vão se certificar que você realmente é a pessoa que está lá recebendo, pedindo para receber esse benefício que já está aprovado. Então, primeiro ponto, certifique-se que você está utilizando o aplicativo na última versão. Segundo ponto, não conseguiu? Se dirija até uma agência da Caixa para que você possa fazer uma atualização cadastral. Então é importante. Nós vamos falar aqui hoje também ciclos, né, de pagamento. Existe o ciclo 1, 2, 3 e 4, que vai até dezembro. Ou seja, a Caixa não vai mais emitir novas datas de pagamento. Isso já foi concluído. Tá? Então, hoje nós vamos nos concentrar aqui, Roberto, com relação ao ciclo 1. Tá? Ao ciclo 1, que é o pagamento que inicia agora, no dia 22 de julho, para os nascidos em janeiro. Né? Depois eu quero que você coloque também o slide com relação às datas de pagamentos do ciclo 1. Quem quiser ter acesso a todos os slides, né, de pagamento, a todos os calendários oficiais emitidos pela Caixa, eu peço que entre na minha página do Facebook, dr.sandrolira, para que tenha acesso a todos os calendários e você vai verificar ali em que datas você vai receber até dezembro. Tá? Lembrando que esse calendário que nós vamos falar sobre hoje, ele é para todas as parcelas. Para quem foi aprovado agora, semana passada foi aprovado quase 1 milhão de pessoas, então eles vão receber a primeira parcela já agora, né, no dia 22. Pessoas que vão receber a segunda, a terceira e a quarta parcela. Tá? Deixando bem claro que quem não conseguiu receber a terceira parcela por dificuldade no aplicativo Caixa Tem, mas já tem direito à quarta, essas duas parcelas vão estar disponíveis para a pessoa receber. Importante. Tá? É importante a gente frisar isso daí. Então é importante que você compartilhe esse vídeo também, para que ele fique ali na sua timeline, para que a pessoa possa ver depois, com mais tranquilidade, voltar ao vídeo, verificar a data do pagamento se está correta de acordo com o seu recebimento, né? E para que dê também a oportunidade que outras pessoas que não conseguiram ver o vídeo, outras pessoas que estão com o mesmo problema que você, possam assistir o seu programa, né, Roberto? Muito possam assistir as nossas informações. Agradeço ao Sandro Lira, porque o nosso programa ele presta serviços e leva informação com responsabilidade, principalmente um auxílio emergencial que tem fomentado a economia no momento de crise. Muitos desempregados, o comércio retomando aos poucos, e é evidente que nós precisamos de um auxílio como esse para ajudar as pessoas a equilibrar as contas. O quanto esse auxílio emergencial impacta na economia brasileira? Olha, são 65 milhões de pessoas, Roberto, sendo assistidas pelo governo federal. Dessas 65 milhões de benefícios que são pagos, nós temos mais de 150 milhões de pessoas, entre homens, mulheres, de famílias, né? De pessoas mesmo sendo assistidas pelo governo. Então, é um valor que chegou numa boa hora, é um valor que vai ajudar, que está ajudando as pessoas nesse momento de crise, né, de pandemia, e está ajudando também, Roberto, com relação ao restart da economia. Isso é importantíssimo. A nossa economia simplesmente parou. Eu estive vendo um trechinho da sua entrevista com o secretário de Finanças aqui da cidade de Osasco. Pedro Sotero. Pedro Sotero, um abraço ao Pedro, né?
onde ele fala que Osasco deixou de arrecadar 120 milhões. Não foi isso? Exatamente. Então, a prefeitura também deixou de arrecadar. Nossa economia simplesmente parou. E esse dinheiro do auxílio emergencial está sendo muito importante para restartar a economia. E, na medida que ele vai sendo pago, milhões de reais, bilhões de reais estão sendo injetados na economia, para fomentar a economia. Fomentar ali o mercadinho, o açougue, fazer com que as pessoas reinsiram novamente com relação ao valor que está recebendo, né? Então a gente precisa focar nisso também. Ele é importante em dois viés. No viés com relação a sustentabilidade, né, da família, fazer com que as famílias tenham ali seu feijão, seu arroz, sua mistura, né, e também no viés da economia, porque está alavancando a economia. A nossa economia parou. A sua avaliação com relação ao auxílio emergencial, desde os pagamentos, que nós já tivemos alguns problemas, já comentamos sobre isso, até o benefício propriamente dito. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse benefício, desse auxílio, o que ele tem ajudado, qual o seu ponto de vista como advogado, como especialista numa causa como essa tão importante, para distribuir a renda e principalmente para trazer um pouco mais de expectativa na economia que ficou congelada e agora retorna aos poucos, graças inclusive a esse auxílio. A opinião do Dr. Sandro Lira, advogado, com relação ao auxílio emergencial. Ele foi realmente importante, ele está sendo fundamental para que as famílias tenham principalmente um poder de compra melhor, para que consiga fomentar o mercadinho, o comércio menor, desde o menor aos grandes. Os grandes foram afetados, mas não tanto quanto os pequenos. Eu até comentei com o Pedro Sotero com relação a isso. Os pequenos empresários, os microempresários, são os que sofrem mais. Não tem uma quantidade numerosa de funcionários, então eles até conseguem reduzir ou até dar férias. O pequeno não consegue fazer isso. Não consegue. Então o reflexo é imediato e é claro que aquele que já está com uma dificuldade financeira, a tendência é quebrar e fechar as portas. Eu queria que você falasse a sua avaliação do auxílio emergencial num momento de crise como essa. O auxílio emergencial, ele teve alguns problemas sim, porque pegou todos nós de surpresa. A pandemia nos pegou de surpresa, né? O auxílio emergencial foi um benefício que não existia. Ele passou a existir com relação à pandemia. E o governo passou a liberar esses valores para as pessoas que já tinham cadastro junto ao governo. O pessoal do Bolsa Família foi aprovado automaticamente. Quem estava no Cade Único, inscrito no Cade Único, foi aprovado automaticamente, né? As pessoas que tiveram que fazer pelo aplicativo, o governo, no cruzamento das informações, o governo acabou aprovando também automaticamente. É certo que foi com um certo delay, né? Nós chamamos um certo atraso, porque são milhões de pessoas, milhões de pessoas. Teve gente que recebeu indevidamente, né? Então complicações teve, porque é uma coisa que não existia e pegou todo mundo de surpresa. Então, com relação ao auxílio emergencial, nada é perfeito nesse mundo. E o auxílio emergencial, como foi uma coisa de surpresa, de última hora, também não foi perfeito e não está sendo perfeito, mas está acontecendo, né? Eu acredito que o nosso objetivo aqui não é falar politicamente, nós temos que esclarecer a população. Não tem dúvida. Porque o que eu vejo nos meios da internet, Roberto, oposição descendo a lenha no auxílio emergencial, né? O tal do oportunismo. O tal do oportunismo, mas eu tento preservar ao máximo possível as pessoas que nos assistem com relação a isso, né? Nós temos que levar informação à pessoa, né? Algumas coisas foram injustas? Foram, claro que foram. Estão sendo corrigidas agora? Claro que está sendo corrigida. Tem gente que está recebendo a quarta parcela agora e pessoas que foram aprovadas semana passada. Ainda não receberam nenhuma, vão receber a primeira. O governo está corrigindo essas falhas, né? É claro que num sistema imperfeito como é o Brasil, tem outras falhas que não foram corrigidas, que vão ser corrigidas pela justiça. A pessoa pode pedir, que achar que tem direito, pode recorrer à justiça e preservar o seu direito. Mas a maioria, a grande maioria, teve seu direito respeitado. A minoria, uma pequena parcela da população que foi injustiçada, né, que já teve em contestação e análise, está sendo liberada agora, né? E aquelas pessoas que acabaram não sendo contempladas nessas últimas parcelas, né? Inclusive está vindo aí a aprovação da contestação. Quem tiver em contestação, fique atento, porque a Dataprev já aprovou 3,7 milhões de pessoas, Roberto, 3,7 milhões de pessoas, e já encaminhou ao Ministério da Cidadania
para que ele faça a homologação desses cadastros aprovados. Então, quem está em contestação, fique esperto que em breve terá resposta aí positiva, quem tiver direito, é claro. Então, essas são as considerações que eu faço com relação ao auxílio emergencial. Ele veio numa boa hora, no momento que ninguém conseguia trabalhar, ninguém conseguia oferir renda. Ele é destinado às famílias de baixa renda, não é todo brasileiro, Roberto. Sem dúvida. Não é todo brasileiro. Então tem gente que fala, pô, mas fulano pegou e eu não peguei. Mas veja a sua renda. Às vezes você tem uma renda de 4 mil reais por mês. Ah, mas minha esposa está desempregada. Não interessa. É renda familiar. Eu atendi uma pessoa aqui por telefone, que inclusive me ligou aqui no escritório, pegou o telefone porque assistiu o seu programa. Bacana. E eu atendi ela perfeitamente, atendi com todo gosto, com todo prazer, né? E ela falou, doutor, mas isso é muito injusto. A renda da minha casa é R$ 1.500. É só eu e meu marido. A gente não chega a 3 salários mínimos, né? Pois é, mas cai no segundo requisito da renda por pessoa, Roberto. A renda por pessoa tem que ser até R$ 522. No caso dela, como é ela e o marido, a renda por pessoa fica em R$ 750. Ou seja, está fora dos requisitos da lei. Né? Então precisa verificar exatamente isso. Ela acha que ela tem o direito, mas onde na verdade não tem. Então é importante que as pessoas saibam que essa lei foi para as famílias de baixa renda. Fica evidente que o auxílio emergencial oferecido pelo governo federal mostrou a quantidade de pessoas que necessitam desse auxílio. Mostrou um outro Brasil. Nós temos vários Brasis, mas esse principalmente, nós temos um olhar diferenciado para essas pessoas que precisam ser assistidas. Fomentar ou desenvolver uma economia passam por oportunidades. E observou-se que tem muitas pessoas que estão abaixo do nível da pobreza e que precisam de uma oportunidade. A oportunidade passa por políticas públicas que melhorem a renda dessas pessoas com oportunidade de emprego, qualificação, educação, como já discutimos em programas anteriores. Agora, eu queria fazer uma outra indagação com relação às grandes cidades, às grandes metrópoles, cidades que têm receita, que têm PIB, como Osasco, por exemplo, como Campinas, como Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, em população. Então, todos nós sabemos que essas grandes cidades, Santo André, São Caetano, são cidades ricas. Sim. Essas cidades também não poderiam fazer um pouco mais? Por exemplo, nós temos um auxílio emergencial a nível federal. Os municípios não poderiam, por exemplo, conceder um benefício nesse sentido para ajudar a melhorar a renda dessas pessoas? Apertar um pouquinho para tentar, de alguma forma, até fomentar e desenvolver a economia local? Sim, Roberto. Existe um recurso financeiro também do governo federal destinado à assistência social. Existe esse recurso financeiro. Mais de 12 cidades espalhadas pelo Brasil, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, implementaram o auxílio emergencial municipal para aquelas pessoas que foram injustiçadas, aquelas pessoas que não estavam no cadastro ou que o cadastro estavam desatualizados e que por um erro ou outro acabou sem ficar com o benefício. Eu construí um projeto desse aqui para a cidade de Osasco para apresentar diretamente a ele, porque é um projeto de lei que tem que ser de iniciativa do executivo. Então, ou seja, iniciativa do prefeito. Eu quero muito despachar esse projeto com o prefeito aqui da nossa cidade, para instituir na cidade de Osasco o auxílio emergencial municipal. Bacana. Para aquelas pessoas que não foram contempladas no auxílio emergencial do governo federal, mas que possuem direito. Né? Então isso é muito importante. Várias cidades espalhadas, volto a dizer, várias cidades espalhadas pelo Brasil já instituíram esse plano, já estão pagando esse plano. Eu acho que todas as cidades que têm recurso, inclusive algumas cidades não tinham nem recurso para isso, mas através do recurso do governo federal, da assistência social, implementou e já está pagando. Então não é justo que cidades grandes também não façam o mesmo. Mesmo porque, Roberto, o número de pessoas não é tão grande assim, que ficou de fora, né? É um número pequeno, são centenas de pessoas em cidades, não chega a ser milhares, algumas centenas só. Então dá para fazer, dá para pagar, dá para fomentar a economia e dá para ajudar aquele que está precisando agora. Muito bem esclarecido, e fica aí o recado para você, prefeito de qualquer cidade desse país. Se você tem condições de oferecer um benefício municipal, como o doutor acabou de informar, por que não fazer? Tem muitas famílias precisando, inclusive vai ajudar
a movimentar a economia da sua cidade. Está aí um belo exemplo que o doutor Sandro Lira está encaminhando aqui para o Executivo Municipal. Esperamos que o prefeito Rogério Lins e sua equipe de governo, inclusive o Pedro Sotero faz parte dessa equipe, possa realizar esse benefício e assim outros osasquenses, outras pessoas espalhadas por esse país também que não tiveram oportunidade, possam ter um benefício dessa envergadura. Eu queria agora, nesse momento, colocar a fala do presidente da Caixa, que nós vamos comentar na sequência esse novo método utilizado por eles, inclusive para ajudar e viabilizar o benefício, que teve algumas complicações, tecnologicamente falando eles melhoraram. Vamos ouvir agora o recado do presidente da Caixa. A Caixa Econômica Federal anuncia o calendário dos pagamentos da 4ª e da 5ª parcela do auxílio emergencial. 65,2 milhões de brasileiros estão recebendo esse benefício. E agora nós simplificamos este benefício para que seja mais fácil de entender. Então, o recebimento de cada parcela será realizado de acordo com o mês de nascimento. E por que nós fizemos isso? Porque existem pessoas que receberão, a partir desta quarta-feira, dia 22 de julho, a 4ª parcela. Todos aqueles que receberam ainda em abril. Porém, existem 8,5 milhões de brasileiros que estarão recebendo a 3ª parcela, aqueles que receberam em maio. Aqueles que receberam depois estarão recebendo a 2ª parcela. Então, para simplificar, nós fizemos o seguinte: todos os brasileiros receberão no mesmo dia, de acordo com seu mês de nascimento. A grande vantagem desse novo cronograma é que, independente de se você vai receber agora a 2ª, a 3ª ou a 4ª parcela, todos receberão no mesmo dia. Se nasceu em janeiro, a partir do dia 22 de julho. Então, depende única e exclusivamente do seu mês de nascimento. Esta simplificação foi fundamental, porque o que nós estávamos percebendo era uma grande confusão, dado que as pessoas, corretamente, não sabiam exatamente que parcela, quando tinham recebido. Então, para simplificar, nós estamos pagando, independente do número da sua parcela, no mesmo dia, de acordo com seu mês de nascimento. Em relação ao Bolsa Família, tudo continua como sempre foi. O pagamento nos 10 últimos dias úteis do mês. E o saque em espécie, ou seja, em dinheiro, começa nesta segunda-feira, no dia 20 de julho, para quem recebe o NIS 1. E vai até o dia 31 de julho, uma sexta-feira, daqui a 2 semanas. Cada dia, 1,9 milhão de brasileiros receberão. Agora, em julho, a 4ª parcela e, no final de agosto, a 5ª parcela. Acabamos de ouvir o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães. Acho que ficou mais do que evidente que eles cometeram alguns erros. Dá tempo de melhorar, dá tempo de corrigir. E o quanto esse novo método utilizado por eles para corrigir o sistema, para facilitar, inclusive a vida dos idosos, que eu acho que são os mais afetados nisso. As pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com essas ferramentas, né? O celular é uma realidade, mas para muitas pessoas ainda é um grande desafio. O que essa nova metodologia, esse novo formato que o presidente da Caixa acabou de nos informar, pode ajudar nesse sentido as pessoas que ainda não receberam e as que vão receber, viabilizar ainda para que consiga, como ele disse, né, melhorar o sistema de equação, que é muito importante, da distribuição do benefício. Essa forma de pagamento através de ciclos é muito importante porque o calendário anterior, ele confundia muito as pessoas, era muita confusão, né? Então eram datas diferentes. O que a Caixa fez? Ela unificou o calendário de recebimento de acordo com o mês de nascimento, tá? Pessoal, vamos ficar atento. Não é
data de aniversário não, viu, Roberto? É de acordo com o mês de nascimento. Então, cada ciclo, Roberto, cada ciclo que a Caixa vai pagar daqui para frente, com relação, os depósitos serão feitos com relação ao mês de nascimento. Então, por exemplo, esse primeiro ciclo que a Caixa vai pagar todos os lotes, parcela 1, parcela 2, parcela 3 e a parcela 4 do auxílio emergencial, começa a ser pago agora no dia 22 de julho e vai até o dia 26/8, tá? Ela vai ser com relação ao mês que a pessoa fez aniversário. Então, por exemplo, no dia 22/7, quem nasceu em janeiro, dia 22 agora, do 7, 22 de julho, as pessoas que nasceram em janeiro. Dia 24 de julho, quem nasceu em fevereiro, né? Eu gostaria que você mostrasse para o pessoal aí também o slide com relação ao pagamento desse primeiro ciclo, Roberto, pode ser? Já está sendo visível, já está sendo mostrado. Então vamos lá. Slides, vamos lá, já tá mostrando para todos vocês que nos acompanham pela RCTV Interativa, microfone aberto com a RC, Megabit Canal 23. Vamos acompanhar em detalhes os slides apresentados nesse momento. Tá. Esse slide, Roberto, é com relação ao ciclo 1, tá? Onde vai ser pago as parcelas 1, 2, 3 e 4, ok? A partir deste dia 22 de julho, quem nasceu em janeiro, no dia 24 de julho, quem nasceu em fevereiro, 29 de julho, quem nasceu em março. Para os nascidos em abril, no dia 31 de julho, ok? No dia 5 de agosto, aos nascidos em maio, 7 de agosto em junho, 12 de agosto em julho, 14 de agosto, quem nasceu em agosto. Dia 17/8, dia 17 de agosto, quem nasceu em setembro. Dia 19 de agosto, os nascidos em outubro. 21 de agosto, os nascidos em novembro. E dia 26 de agosto, os nascidos em dezembro. Essas são as datas do pagamento, Roberto. Não há que se confundir data de pagamento com data de saque, tá? A data de saque é um outro calendário para você sacar e transferir. Essas datas de pagamento, você pode utilizar o valor com relação ao aplicativo, né? Você pode utilizar os valores com relação ao aplicativo. As operações financeiras de forma digital, tá? Então, todas as parcelas estarão sendo pagas nesse primeiro ciclo. O ciclo número 2, eu vou falar aqui brevemente. O ciclo número 2 começa a data de depósito, né, no dia 28 de agosto e vai até dia 30/9. O ciclo número 3, do dia 9/10 a 13/11. E o ciclo número 4, do dia 16/11 a 30/11. Tá? Então são 4 ciclos. Quem está recebendo a 4ª parcela agora, nesse primeiro ciclo, vai receber a 5ª parcela no ciclo 2 e depois já vai deixar de receber. O pessoal que está recebendo a primeira parcela agora no ciclo 1 vai receber a 2ª parcela no ciclo 2, 3ª e 4ª parcela no ciclo 3 e a 5ª parcela no ciclo 4. De acordo com o que vai finalizando as parcelas, né, outros vão continuando recebendo, porque eles foram aprovados tardiamente, tá? Então são essas considerações que eu faço com relação às parcelas, com relação ao primeiro ciclo que se inicia agora, em julho. Quem quiser ter acesso a todo o calendário, a todos os demais calendários, aos 4 ciclos, pode entrar aí na minha página, dr.sandrolira, minha página do Facebook, que vai estar lá, Roberto, vai estar lá todos os ciclos, tá? De calendário de pagamento e de saque. Ok? Aproveitar a oportunidade, muitas pessoas devem estar se perguntando: Roberto e Sandro, estou recebendo o auxílio, mas eu arrumei um emprego, estou trabalhando. Interfere, a pessoa deixa de receber ou não? Deixa de receber, sim. O que ocorre, Roberto? O auxílio emergencial, você tem que cumprir os requisitos. Um dos requisitos é a pessoa estar desempregada. Se a pessoa arruma um emprego, a Caixa Econômica e o Dataprev, eles cruzam informações todos os meses. Então, se mudar algum requisito durante os meses de recebimento, o auxílio emergencial dela fica suspenso. Ele não precisa informar a Caixa, a própria Caixa Econômica que vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo, a Caixa vai ficar sabendo porque é o cruzamento das informações, né? Eles pegam a base de dados do INSS, porque quando a empresa te contrata, ela presta informação para o INSS.
É claro que não vai ser de uma forma automática isso, porque até a empresa mandar a informação para o INSS, eles cruzarem a informação, pode daí demorar aí 1 mês ou 2, mas acaba perdendo sim e vai ter que devolver esse dinheiro se recebeu indevidamente. Um outro detalhe, estou desempregado, mas recebi um depósito de uma situação financeira empregatícia, ou de repente até recebi o pagamento de alguma questão envolvendo negócios. Uma ação trabalhista, por exemplo? Exatamente. Caiu na minha conta lá. Não interfere. Não interfere. Não interfere. É importante saber, porque tem muitas pessoas que, na verdade, a dúvida do apresentador é a dúvida de milhares de brasileiros que nos assistem nesse momento. Bom, acho que a gente esmiuçou o assunto. O auxílio emergencial é, sem dúvida nenhuma, importantíssimo no momento de crise. A pandemia, infelizmente, ainda continua. A vacina, estão fazendo vários estudos, várias frentes, no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Todos nós sabemos que está próximo de ter uma vacina. Enquanto a vacina ainda não for desenvolvida, pedimos a todos os brasileiros que continuem tomando todas as devidas providências com relação aos cuidados com a saúde, com a higiene. No programa como este, vocês estão acompanhando, a gente está mantendo aqui uma distância, estamos com álcool gel, seguindo todos os protocolos. É um programa que, evidentemente, chega a muitos brasileiros, mas na rua, principalmente, aglomerações. Tem muitas pessoas que são assintomáticas, não apresentam sintomas, mas estão contaminando milhares de pessoas que são vulneráveis. Portanto, tomem muito cuidado. Enquanto não tem uma vacina ainda, é preciso cuidar da saúde, é preciso ter todas as medidas cabíveis para você continuar firme e forte para receber o auxílio emergencial e continuar assistindo o programa Microfone Aberto com a RC. Doutor Sandro Lira, as suas considerações finais deste programa que eu tenho certeza que está prestando grandes serviços à sociedade brasileira, e eu não tenho dúvida não que a sua participação sempre enaltece e traz muita esperança para que a gente tenha um Brasil melhor, para que a nossa economia volte a retomar o emprego, né, a empregabilidade, as oportunidades, porque o Brasil é rico, é um Brasil próspero, mas precisa de gestores que continuem fazendo esse trabalho importante para ajudar as pessoas a saírem do vermelho. Ô Roberto, eu gostaria de fazer uma consideração aí que é muito importante também, que esses calendários, né, esses novos ciclos que foi informado a todos vocês, ele não é aplicado ao pessoal do Bolsa Família. Tá? O pessoal do Bolsa Família vai continuar recebendo o mesmo valor com relação à quarta e quinta parcela, na mesma data que vem recebendo o Bolsa Família. Tá? O valor é o mesmo, se a pessoa recebe 600 de auxílio emergencial dentro do Bolsa Família, a quarta e a quinta parcela é de 600. Se ela recebe 1.200, a quarta e quinta parcela é de 1.200. Então, com relação ao pessoal do Bolsa Família, continua tudo como está, começam a receber a quarta parcela agora, né, do dia 21, vai até o dia 31, e a quinta parcela, dia 18 de agosto, até o dia 31 de agosto. Tá? Então, com relação ao pessoal da Bolsa Família, continua tudo igual. Não esquentem a cabeça, vocês podem sacar com o cartão do Bolsa Família, não tem calendário de depósito, nem calendário de saque, é um tratamento diferenciado. Por que, doutor, que o pessoal do Bolsa Família está sendo privilegiado? Gente, não é que o pessoal do Bolsa Família está sendo privilegiado, porque o pessoal do Bolsa Família, existe recurso próprio para isso. Então, como existe um recurso próprio do Bolsa Família, e é pago dentro do Bolsa Família através do cartão do Bolsa Família, ele pode sacar na mesma data que é depositado. Com relação ao pessoal do auxílio emergencial, é um outro recurso que vem do Ministério da Cidadania. São fontes de custeio diferentes, tá? Fontes de recurso diferentes. Então, isso é muito importante a gente deixar claro para todos que nos assistem aqui, porque as pessoas têm as suas dúvidas, né? E quem quiser pode comentar aí também. É claro que no último vídeo que a gente teve foi mais de 1000 comentários, né? Sim, bastante. Eu não consigo responder a todos os comentários, mas eu vou estar respondendo na medida do meu possível, o máximo de pessoa que eu puder. Mesmo porque dentro da plataforma do Facebook, quando a gente comenta várias vezes ou curte várias vezes, o próprio Facebook acaba bloqueando a gente, né? Entenderam como spam. Spam, eu não sei como funciona isso, mas eu sei que às vezes eu penso que eu estou comentando e falo, pô, mas esse comentário eu já tinha feito, eu já tinha respondido, mas depois eu vejo lá e não tem nada, né? É porque o próprio Facebook limita isso para nós. Mas dentro do meu possível, eu vou estar conversando com vocês também e respondendo. Muito obrigado a participação do Dr. Sandro Lira, o que mostra que o programa está sendo bem assistido. E é claro, a gente agradece o carinho da sua audiência. Curta, comente, compartilhe. Muito obrigado
pela reciprocidade, pela confiança nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo há um bom tempo e sempre trazendo pessoas que têm conteúdo, pessoas que agregam muito valor. E o nosso Brasil precisa de programas como esse. E vamos continuar lutando, batalhando e levando o jornalismo levado a sério, com muita responsabilidade e fazendo com muito amor e carinho. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja, continue firme. Use máscara, álcool gel, vamos se proteger, porque a vacina não chegou, mas vai chegar. Confiamos na ciência, confiamos nos homens, mas confiamos principalmente no Todo-Poderoso. É Ele que nos guarda, que nos protege e que nos motiva a continuar, inclusive, levando esse programa. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima!